Bom dia, meus queridos, tudo bem? Não tá, né? Não tá. Todos nós fomos obrigados na noite de ontem a sofrermos intensamente com aquele debate constrangedor, lamentável, triste que nós vimos na Gazeta Esportiva ontem. Eu nunca recebi tanta mensagem de tanta gente horrorizada e falando, pelo amor de Deus, faz um vídeo, você vai fazer um vídeo a respeito. Eu não ia, tá? Hoje, aliás, eu ia gravar um vídeo falando da seleção do Corinthians de todos os tempos que nós votamos. Hoje eu ia fazer o resultado final e apresentar para vocês hoje. Aproveitar que só tem jogo na quinta-feira, mas depois do debate de ontem, não tem como não falar a respeito, né? E por que não tem como não falar a respeito? Porque ontem, eu arrisco dizer, foi um dia triste para a história do Corinthians. Sim, não é exagero. Nós vimos dois candidatos à presidência do Corinthians ontem debatendo se é que aquilo é debate. E o que a gente viu foi um show de horror. Né? O que a gente viu foi um show de horror. Logo de cara eu vou fazer aqui uma... para deixar claro uma coisa. Algumas das pessoas que me escreveram assim, putz, são dois desqualificados, estamos fodidos. Puta, olha na mão de quem nós estamos, nenhum dos dois tem a mínima condição. Então logo de cara eu precisava deixar uma coisa muito bem colocada aqui para vocês. Eu não vou cair nessa de criar uma falsa equivalência, tá? Eu não vou fazer isso. Morro de amores pelo Augusto Melo? Não, eu já disse aqui inúmeras vezes. Eu tô de saco cheio de candidatos ou de presidentes que não dominam o plural. Já falei isso aqui para vocês várias vezes. Não é perseguição minha. Minha mulher falou para mim, cuidado quando você falar isso, vai parecer preconceituoso. Não é essa a minha intenção. Eu apenas acho evidente que pessoas que sabem falar costumam ser pessoas que se dão melhor no mundo dos negócios, no mundo das finanças, no mundo de qualquer coisa, né? Então sempre que alguém fala 2 bilhão, eu fico incomodado. Vender 16 jogador, eu fico incomodado, entre outras que machucam o ouvido. Né? O Andrés já era assim, mas eu sou obrigado a reconhecer que o Andrés tinha competência. O Andrés teve uma primeira passagem muito boa como presidente, depois um lixo, um câncer, e eu vou encerrar o vídeo hoje falando do Andrés. Vocês vão entender por quê já, porque muito disso que a gente viu ontem é culpa dele. Foi ele que inventou o André Negão, mas enfim. O Andrés não sabia falar direito, mas o Andrés era competente, né? Muitos vão falar, Vicente Matheus não sabia falar direito também. Pô, ele era espanhol, ele tinha sotaque, ele falava mal, é diferente. Mas enfim, consigo entender isso, tá? Ou seja, não é um capricho meu, não é frescura minha, não é querer humilhar ninguém, não é isso. É que muitas vezes você vê com clareza que uma pessoa não sabe falar. Ela não sabe se expressar, ela não sabe desenvolver uma ideia, ela não sabe terminar um raciocínio. Tem gente que não consegue falar, né? O Augusto de fato apanha do plural, mas ele consegue terminar um raciocínio. Ele consegue formular uma frase. Se você acha que é mentira o que ele está falando ou não, é outra história, mas eu consigo entender o que ele está falando. Isso tudo para falar para vocês o seguinte, eu estou muito impressionado, muito mesmo, negativamente impressionado com o André Negão. Não que eu esperasse alguma coisa dele, mas o que eu vi ontem me deixou assustado. O cara é um total desqualificado. É um cara que não sabe falar o básico, não consegue explicar uma ideia, foge das perguntas, não responde nada com nada, mente, desvia o papo, não sabe falar. Uma hora ele quis ironizar o cara lá, ele quis falar que o cara vai entrar pro Guinness, ele falou vai entrar pro Guimas, como que ele falou? Games, vai entrar pro Games, o Games, vai entrar pro Games. Que Games, querido? Que você tá falando? Enfim, é assustador que uma pessoa tão despreparada assim possa ser o ungido de André Sanches para ser candidato a presidente do Corinthians. O que tem por trás disso? Eu já ia falar disso no final, mas já estou falando. O que leva o Andrés a escolher uma pessoa tão despreparada para ser o candidato dele? O Andrés não é burro. Né? Ele pode ser um simplório, mas burro ele não é. Por que ele está fazendo isso? É de propósito? É para perder a eleição mesmo? É para pagar algum tipo de dívida de gratidão que ele tenha com o André Negão? O André Negão me ajudou muito, então eu vou lançar a candidatura dele mesmo, foda-se, mesmo sabendo que ele vai perder. Será que é isso? Porque o senhor, seu Andrés, você presta um desserviço ao Corinthians. Eu me recuso a acreditar que você, sua chapa, seja o que for, que vocês não consigam ter um nome um pouquinho mais qualificado, tanto do ponto de vista moral, quanto do ponto de vista administrativo, quanto do ponto de vista, enfim... Aliás,
sob quaisquer pontos de vista. É assustador, Andrés, você colocar André Negão como candidato à presidência do Corinthians. Hoje eu já recebi meme até do meu cunhado palmeirense, que é um belo de um termômetro pra mim. Quando o meu cunhado palmeirense manda coisa, significa os rivais estão vendo e estão rindo da nossa cara, né? Fosse eu palmeirense São Paulino, eu teria feito pipoca ontem à noite e teria me divertido assim demais em ver aquele show de horror que nós vimos na Gazeta, tá? Mas eu só queria deixar claro isso pra vocês antes da gente entrar em alguns pontos aqui. Repito, eu não acho que Augusto Melo seja o melhor nome que exista para comandar o Corinthians. Eu acho sim, eu tenho minhas dúvidas com relação à competência dele. Muito do que ele fala soa como música para os meus ouvidos, porque ele fala em profissionalizar, ele fala em tirar amiguinho, ele fala em jogadores da base serem do clube, ele fala um monte de coisa que eu prego aqui há anos. Coisas essas que a turminha da Renovação e Transparência sequer dá o trabalho de falar. Nem mentir para mim eles mentem. Eles não estão nem aí com as coisas que eles fazem. Então sim, eu voto sim, sou sócio do Corinthians, eu vou votar nas eleições e vou votar em Augusto Melo sim, apesar de eu ter algumas desconfianças com relação à competência dele. Fui claro? Tá. Daí a criar uma falsa equivalência, nossa, os dois são horrorosos, eu não vou fazer isso. O André Negão é uma coisa trágica. E vocês que viram isso ontem perceberam. Já virou meme, né? Porque quando nós chegamos aqui, o Corinthians não tinha CT, não tinha estádio, não tinha Mundial. Ele falou que o Corinthians não tinha Mundial. Até o Dinei soltou vídeo falando, eu tava no Maracanã fazendo o quê em 2000 então? Olha o que o cara falou. Ganhamos isso, ganhamos não sei o quê, ganhamos a Sul-Americana. Quando que nós ganhamos a Sul-Americana? Nós nunca ganhamos a Sul-Americana. Ou seja, o cara não sabe o que fala. O cara não sabe o que fala. Falou um monte de groselha, falou um monte de besteira. Teve uma que tá famosa, virou meme também, claro, vai ter vários, né? O show de memes ontem, o seu André Negão. Que ele fala assim, eu anotei. Estamos com superávit. Aquela hora que ele gaguejou, falou um monte de merda, que o Marco Belo fez até careta. Você sabe a hora que eu tô falando. Ele falou duas coisas nesse momento. A primeira foi, estamos com superávit do valor da nossa dívida. Ele nem sabe o que é superávit. Então, André Negão, deixa eu explicar o que é superávit. Superávit é a diferença entre o que você arrecada e o que você gasta. Se você arrecada 100 e gasta 110, você teve um déficit de 10. Se você arrecada 100 e gasta 90, você teve um superávit de 10. O que ele quis dizer, ele nem sabe o que é superávit. O que ele quis dizer nessa hora foi que o Corinthians já tem um faturamento igual ao valor da dívida. De fato, parece que o faturamento do Corinthians vai bater em 900 milhões, esse ano quase 1 bi, é o que o Corinthians deve. Né? Ou seja, o raciocínio é que um time que deve aquilo que fatura não está tão apertado assim, é só equacionar as coisas que dá para resolver, e eu concordo com isso. Claro que há inúmeras outras críticas a se fazer a isso, né? Surgiu essa semana aí que o Corinthians vai ter esse faturamento recorde, né? Vai bater em 1 bilhão o faturamento do Corinthians. Claro, vem de todo mundo, não paga ninguém. Que o Corinthians é uma máquina de fazer dinheiro, a gente sabe, que a marca é fortíssima, a gente sabe, eu não estou falando isso aqui faz 2 anos. Mesmo na mão dessa gente desqualificada, o Corinthians vai faturar quase 1 bilhão. Mas parte desse dinheiro aí não deveria ter faturado, porque não era para vender o Murilo, não era para vender Roger Guedes, entre outros, entendeu? Eles vendem todo mundo rapidinho para poder bater meta e falar, olha como nós faturamos. É desonesto isso, tá? Mas o papo não é esse, o papo é, ele falou, estamos com superávit do valor da nossa dívida. Não, querido, não estamos. Vai estudar, tá? Vai estudar. Se nós tivéssemos um superávit de 1 bilhão no ano, puta que pariu, nós seríamos uma maior potência futebolística da galáxia. Não existe isso, tá? Então não fala uma besteira dessa. O que você quis dizer foi que o Corinthians já fatura aquilo que o Corinthians deve. Ok, mas não foi isso que você disse, porque você não consegue falar isso. Está além da sua competência. E na sequência você fala assim, gaguejou, a nossa despesa é maior que nossa rentabilidade. Foi essa hora que o Marco Belo fez careta. Nossa despesa é maior que nossa rentabilidade. Ele quis contar vantagem. Olha como ele quis contar vantagem. Nossa despesa é maior que a nossa rentabilidade. Pois é, André Negão, esse é o problema, entendeu? Você tem mais despesa do que tem rentabilidade. Você falou uma groselha sem tamanho aqui, né? O que você quis dizer foi que a gente fatura mais do que gasta. Foi isso que você quis dizer, mas você não falou que você não consegue falar. E também não seria verdade. Estima-se que o Corinthians vai fechar o ano com déficit sim. Ou seja, fatura pra caralho, não paga o que deve, não diminui a dívida em nada. A gente queria saber pra onde vai esse dinheiro.
A administração do Corinthians é uma administração trágica. A administração da sua turminha, seu André Negão, é uma tragédia. E me causava assombro conforme o debate ia passando, e ele tentando botar banca ainda em cima do Augusto. Ah, você isso, você aquilo, e risadinha, e dava risadinha. E eu falava, será possível que o Augusto não vai falar, meu irmão, você é bicheiro. Você responde 100 processos, você até tiro já levou. Você foi preso aí no ano passado, retrasado, com armas ilegais na sua casa. Você responde processo da Lava Jato. Agora é minha crítica ao Augusto. Se você não consegue jantar o André Negão, você vai jantar quem, irmão? O André Negão ficou com ha-ha-ha pra cima de você. Só no final do debate é que o Cereto entrou e perguntou, olha, você era bicheiro. Precisou o Cereto falar no final do debate, porque você não ia falar, Augusto. Ou seja, você deixou o André Negão se crescer pra cima de você. Eu fiquei assustado. Enfim, você tinha que ter jantado o André Negão ontem. Quando ele começou com a historinha sobre você, não sei se é verdade ou não, você falou lá da dívida fiscal que você tinha, que você já pagou, etc e tal, beleza. Era hora de você ir pra cima do cara e acabar com ele. Falava, vamos falar de você então, seu André Negão. A hora que você citou o filhinho dele, que era jogador do Corinthians, foi superficial, poderia ter sido mais enfático ali. Poderia ter sido uma pergunta. Pra vocês que não sabem, o filho de André Negão ficou jogando na base do Corinthians a vida inteira, ganhando 50, 60 pau. É exatamente isso que vocês ouviram, é esse o nível. É a turminha do Sub-23 lá que o Andrés criou aquela época e contratava jogador toda semana. Toda semana chegava um cara que você nunca ouviu falar ganhando 60, 70 pau por mês. Um escândalo. Isso explica em parte porque a dívida do Corinthians pulou de 500 para 1 bilhão. É um escândalo. Que essa turminha fez, com o seu Duílio assinando vários contratos. Com o Duílio saindo na foto de vários desses caras contratados pelo Sub-23. E hoje ele fala que ele faz uma gestão de colocar a casa em ordem para arrumar as coisas que ele... Filha da puta, né, meu? Que ele fez. É muita cara de pau. Mas o que me chama a atenção mesmo, senhores, e é o pior de tudo, mesmo para os padrões baixos da renovação e transparência, André Negão é um assinte, é uma afronta, é uma piada de mau gosto. É o típico somebody love, ha, que fala, não fala nada. Ele não sabe falar. Ele não sabia o que era transferban. Ele não sabe falar Guinness. Amor, não é só o plural, não é esse o ponto. Já falei, do plural me incomoda. Não é só isso. Ele não consegue falar nada. Não importa se ele está no Parque São Jorge todo dia, não importa se ele faz obra para as velhinhas da piscina, não importa. Isso aí qualquer retardado, um zelador faz isso. Você não é candidato a zelador, amigão. Você é candidato a presidente do Corinthians, você é um desqualificado. Enfim. Eu fiquei assustado com o que eu vi ontem. Eu fiquei assustado com o que eu vi ontem. Não tem mundial, campeão da Sul-Americana. Filho dele, o Cereto, falei, é isso. Enfim. Falei que não vou criar uma falsa equivalência, não vou mesmo. Falou em trazer os... que o Augusto questionou. Não, que você vai ganhar, você vai botar o Andrés de diretor de futebol? Não, temos que trazer os experientes, trazer os presidentes de volta. Então é isso aí, amigão. Então traz o Andrés de volta, traz o Roberto Andrade de volta, traz o Gobi, aquele mentiroso do Mário Gobi, que se faz de oposição e agora voltou com a turminha. Bota o Duílio ali, o super competente Duílio. E tem gente, que eu conheço inclusive, que vai votar em André Negão. É assustador. É assustador. O que eu vi ontem foi assim, é de tirar do sério, é de tirar o sono, é de fazer os rivais rirem da nossa cara, é de deixar impressionado negativamente todo corintiano que assistiu aquilo. Eu comecei a assistir um pouco atrasado, tá? Eu não vi ao vivo. Então eu vi os comentários dos meus grupos, dos meus amigos, antes de ver o vídeo. E as reações ali são impagáveis. Eu já vi os caras falando, meu Deus do céu, o que é isso? O que esse cara tá falando? Falou que não tem mundial. Quando que nós ganhamos a Sul-Americana? E copião, né? Foi campeão da Sul-Americana. Os caras não conseguem falar. Um espancamento à língua portuguesa assim constante durante 2 horas. Isso é o melhor que a gente consegue? Será possível que isso é o melhor que a gente consegue? Enfim. Mas como eu disse no começo, e encerro repetindo, eu não vou criar uma falsa equivalência. O Vessone agora no meu timão postou e eu comentei, entrei lá e comentei porque eu discordo do que ele falou no Instagram. Quem perde é o Corinthians, um debate pobre, ninguém ganha, não sei o que. Não, eu não vou nessa linha. E peço a todos vocês que não vão nessa linha. Não vamos por essa linha.
Tá? Repito, pela enésima vez, Augusto Melo é o cara mais qualificado que existe para presidir o Corinthians? Certamente não é. É o melhor que temos no momento? Certamente é. André Negão é uma piada, é uma tragédia, é meme, serve para os outros rirem da nossa cara. É um pesadelo. É assustador que o melhor que o Andrés conseguiu foi o André Negão. Ou seja, tem coisa aí. Eu queria realmente entender qual que é a engenharia política na cabeça do Andrés. Repito, o Andrés não dá ponto sem nó. Para ele ter escolhido o André Negão, o que passou na cabeça dele? Eu queria entender. Tá? E já aproveitar para fazer a crítica, Andrés, depois de ter feito todas as merdas que você fez, depois do estádio superfaturado, onde não cabe ninguém, né, um estádio para 40 mil pessoas, depois de todas as merdas que a sua administração fez, depois do Sub-23 que vocês inventaram para contratar um monte de jogador duvidoso com salários duvidosos, depois de todas as contratações dos últimos 5 anos de jogadores horrorosos e caros, depois de jogar a dívida do Corinthians astronômica de 500 para 1 bilhão de reais, depois de nos legar o medíocre, o patético do William Monteiro Alves, disparado o pior presidente da história do Corinthians, agora você vem com o André Negão. Ou seja, a conclusão que se tira é claro que você odeia o Corinthians, né? André Sanches certamente odeia o Corinthians, só isso explica o cara indicar André Negão como candidato da chapa Renovação e Transparência. Que São Jorge nos ilumine, que nas eleições do mês que vem o Augusto ganhe, que o Corinthians consiga se livrar dessa corja, desse câncer, desse lixo que é a renovação e transparência. Isso significa que navegaremos em águas calmas e que tudo vai virar uma maravilha de uma hora para outra? Não, não vai. Há muitas desconfianças sim com relação ao trabalho e à competência do Augusto Melo, mas com certeza pior não fica. Eu me recuso a acreditar que o melhor para o Corinthians hoje seja André Negão. Não dá, não dá. E vocês viram ontem que não dá. Ontem foi constrangedor, uma página negra na história do Corinthians. Ver André Negão como candidato do Corinthians falando as coisas que falou, é uma coisa assim vergonhosa e assustadora. É isso, acho que não esqueci nada. Abraço a todos e vai Corinthians.